Olá, queridos, meus amados, minhas amadas, estamos aqui mais uma vez para a meditação da Palavra de Deus, tá? E o nosso tema para hoje é obediência, tá? O texto que escolhemos é um texto muito conhecido e particularmente para mim é muito especial porque esse texto, né, esse versículo, tá? Eu fui incentivado pelo nosso saudoso pastor Donald Watson, né? Meu pai na fé, ele me incentivou a decorar, foi o primeiro versículo que eu decorei logo após a minha conversão, né? Ele se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tá? Esse versículo é um versículo muito interessante, que ele fala de obediência, né? Ele fala de algumas bênçãos que nós podemos receber do Senhor, como por exemplo, ser ouvido por Deus, né? Quando ele diz, eu ouvirei dos céus, é uma coisa muito preciosa, queridos. Quando nós oramos, né, quando nós colocamos diante do Senhor as nossas petições e nós sabemos que Ele nos ouviu e nos responde, né? Então isso é algo maravilhoso, né? Outra coisa, perdoaria os seus pecados, né? Quantas e quantas vezes nós não temos pecado e temos levado esse pecado diante de Jesus, diante do nosso Deus, né? E temos os nossos pecados perdoados, né? E sabemos que somos perdoados não somente no ontem, mas no presente e no futuro também, né? Nós sempre que levarmos os nossos pecados diante de Deus, sabemos que Ele nos perdoará. E a terceira coisa que ele diz é que sararia a sua terra. Isso significa dizer que quando as situações ao nosso redor, na nossa vida, né, estão um pouco bagunçadas, né, e nós, em obediência a Deus, obedecemos a tudo aquilo que Ele nos pede, Ele sara a nossa terra também, né? Então, essas bênçãos, elas são decorrentes de obediência. Porque, primeira coisa que nós devemos notar é que esse versículo ele começa com a partícula condicional, se, né? Primeira coisa que ele diz, se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome. Então, se nós somos povo de Deus, se nós chamamos pelo nome de Deus, se nós clamamos pelo nome de Deus, se nós nos colocamos diante de Deus e temos a certeza absoluta que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor, tá? Se nós temos absoluta certeza disso, né, há alguns passos que nós devemos tomar. Primeiro, ele disse que nós devemos nos humilhar, né? Então, se eu sei que Deus é o meu Deus, né? Então eu vou me humilhar. Vou me humilhar diante de Deus, tá? Diante de todas as situações que eu passo, que eu vivo, o que eu fiz, os erros que eu cometi, os acertos que eu deixei de fazer também, né? Então, erros e omissões, né, eu vou colocar diante de Deus, vou me humilhar diante dele e sei que ele estará pronto a me ouvir, né? Segunda coisa, orar, né? Orar é falar com Deus, é conversar com Deus, é ter um relacionamento. Muitas vezes as pessoas pensam que oração é algo muito rebuscado, é algo que nós devemos ter realmente assim, as palavras muito bonitas, né, elegantes, poderosas para falar de Deus. Mas oração com Deus nada mais é do que relacionamento, né? Quando nós nos relacionamos com os nossos pais, nós conversamos de uma forma bem tranquila com eles, né? Quando nós conversamos com os nossos amigos, nós conversamos de uma forma bem simples, né? E assim é com Deus também. Quando nós temos um relacionamento com Ele, nós vamos ter essa conversa. Então, orar é conversar com Deus, tá? E outro aspecto é buscar a Deus.
ou seja, buscar a Deus nas situações, nas adversidades, em todo e qualquer momento, no momento bom, no momento difícil, né? Nós temos que buscar a Deus, né? E o quarto ponto é se converter dos seus maus caminhos, ou seja, o que é se converter? É tomar uma posição diferente daquele caminho que você ia, né? Se você ia aqui pela esquerda, você vai tomar a sua direita, você vai tomar um caminho diferente daquele caminho anterior, né? Então, esses 4 passos aqui que o Senhor nos pede, né? Nós devemos nos humilhar, nós devemos orar, nós devemos buscá-lo e nós devemos nos converter dos seus maus caminhos. Feito isso, tá? Ele diz, né? A sua palavra diz então, né? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? O grande problema, a grande questão da humanidade, das pessoas, né? É que nós queremos ser ouvidos por Deus, nós queremos ser perdoados dos nossos pecados, nós queremos que a nossa terra seja sarada, mas nós não queremos obedecer, né? Então, para que nós possamos, tá, obter essas bênçãos do Senhor, é necessário que nós obedeçamos. Que Deus vos abençoe e que você possa tomar a atitude em um caminho certo diante de Deus.